Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e nos últimos dias eu fiz alguns vídeos, principalmente sobre dividendos, que geraram bastante repercussão. Então eu peguei os principais comentários, as principais dúvidas e vou responder nesse vídeo aqui, tá? Mais uma vez, eu lembro vocês que todos os comentários que vocês deixam, eu sempre leio tudo, mesmo que eu não consiga responder. Isso serve para produzir novos conteúdos, então deixa aqui embaixo sempre os seus comentários, beleza? E se inscreve aqui no canal que são 3 vídeos por semana, isso me ajuda muito. Obrigado! Então vamos lá, a primeira pergunta sobre dividendos de hoje é da Edivânia. Ela diz o seguinte: com quanto tempo levo para receber os dividendos se eu investir hoje em ações da Itaúsa, né? Então, nos últimos dias aí eu fiz um vídeo que eu falei sobre os dividendos da Itaúsa, né? Tá bem legal, vou até deixar aqui em cima para vocês assistirem lá. A Itaúsa é uma ação da Bolsa de Valores, ela é tida como boa pagadora de dividendo, porque é uma empresa muito grande, distribui muitos lucros, né? Mas então, né, quanto tempo você leva para receber esses dividendos? É importante dizer que cada ação, cada empresa decide isso, tá? Tem algumas empresas, por exemplo, que pagam todos os meses. Tem algumas que pagam uma vez por ano, tem algumas que não pagam nenhuma vez, tem algumas que pagam a cada trimestre, tá? Cada empresa decide. Então eu vou mostrar aqui na tela do meu computador agora para vocês como que você busca essa informação. O que você tem que fazer é entrar na área de relação com investidores da ação que você quiser, tá? Então, por exemplo, aqui, TSA4, é isso. No Google mesmo você já vai ver. Então você vai clicar lá em relação com os investidores, tá? Esse daqui, por exemplo, é o site, é só um exemplo da Itaúsa, tá? Mas todas as ações negociadas na Bolsa de Valores, principalmente as principais empresas, elas têm essa área de relacionamento com investidores. Então é até legal que se você tiver uma carteira aí com 5, 10 empresas, você pode dissecar, né, essas empresas, 5 ou 10 ações. Você entra mesmo na área de relação com investidores e olha tudo, de repente você pode até entrar em contato com eles, eles respondem, é muito bacana. Então vamos lá, aqui nessa parte no site da Itaú você pode ver, por exemplo, a agenda. Vamos lá, aqui ele já tem algumas informações, por exemplo, ó, dividendos. Vamos ver quando que ela paga dividendos. Então aqui a gente tem o histórico de 2019, por exemplo, e aqui funciona o seguinte, olha, vamos usar como exemplo esse aqui. Ele distribuiu um dividendo adicional, tá, que foi pago no dia 6/3 de 2020. Então aqui na tabela tá como 2019 é porque foi anunciado lá atrás, né? Dentro das reuniões da empresa, eles tomaram essa decisão de pagar o lucro lá em 2019. Resolveram pagar aqui no dia 6/3 de 2020. E aqui uma informação importante, ó, quem tinha ação até o dia 20 de fevereiro de 2020, recebeu esse dividendo, tá? Então todo anúncio que uma empresa, uma ação vai pagar dividendo, ela tem que anunciar no mercado, né, como um fato relevante, por exemplo, e aí você sabe exatamente até que data você tem. Então, nesse caso, quem tinha ação até determinado dia recebeu esse dividendo anunciado, tá? Então, depois dessa data, quem comprou depois disso não recebeu esse dividendo, só vai receber o outro no futuro, tá bom? Então, assim, eu diria até para você não se preocupar exatamente, olha, vou entrar nesse mês para receber o do mês seguinte, ou vou entrar agora para receber o próximo dividendo daqui a 3 meses. A ideia da estratégia de dividendos é você gostar da empresa e querer ser sócio dela por muito tempo, né? Então, de repente, se você entrar nessa ação agora, você comprar essa ação agora, mesmo que ele não pague dividendo no mês que vem, não tem problema, porque ele vai vir a pagar, pode ser daqui a 3 meses, pode ser daqui a 6, não há problema. O interessante é você ter essa participação nos lucros. E continuando aqui as perguntas, agora com o Paulo, ele perguntou se existe algum local onde eu possa consultar a periodicidade de pagamento dos dividendos, porque isso varia muito, né? Então eu entrei num site aqui, eu não costumo usar muito. Aliás, se alguém aqui usa, pode até deixar nos comentários a sua experiência, se você gosta ou não. Ele se chama Meus Dividendos. Aí eu entrei aqui, ele parece que ele tem um calendário. Então se eu digitar aqui julho, ele mostra quais ações que vão pagar dividendos nesse mês, né? Então, por exemplo, ó, em julho está programado para a Itaúsa pagar 0,02 aqui no dia 1º de julho, tá? Então, nesse site aqui, acredito que você consiga ver um relatório de várias, né? Então, por exemplo, a Iven vai pagar também, a Trisul, a gente pode ver até mais para frente, caso já tenha sido anunciado, ó. Então, por exemplo, a VEG vai pagar, as ações da Telefônica também vão pagar aqui no mês de agosto. De repente, você pode acompanhar a título de curiosidade, né? Mais uma vez eu digo, a ideia é ser sócio da empresa, não exatamente para tentar pegar o próximo dividendo que ela vai pagar, porque aí seria curtíssimo prazo, e o curtíssimo prazo não é o mais aconselhável para a estratégia de dividendos, né? A pergunta do Jonas, ele disse: qual é o último dia que eu posso investir esse mês
para ter direito a dividendos no próximo mês? Aqui eu vou dividir essa pergunta em duas, porque eu já expliquei que para as ações, né, para as empresas, você entra na área ali de relação com os investidores, né, porque ali você vai ver exatamente qual é a data, porque não tem uma periodicidade certa. Mas também tem os dividendos dos fundos imobiliários, né? Na verdade, nos fundos imobiliários a gente costuma até chamar de outro nome, a gente chama de rendimentos, né? Mas são esses dividendos que se pagam sempre, né? Também é uma participação nos lucros. E aí os fundos imobiliários, eles são muito mais constantes. A maioria deles paga todos os meses. Então aí seria mais fácil você conseguir prever. Então eu entrei num outro site aqui também que tem esse calendário, tá? Por exemplo, ele se chama fis.com.br. E aqui ele mostra um resumo dos últimos rendimentos. Então vamos pegar aqui qualquer um de exemplo, ó. Vamos ver o XPLG, ele pagou no último dia 15/6 de 2020, referente à data base 29/5. Logo, todo mundo que tinha esse fundo imobiliário, que tinha pelo menos uma cota desse fundo imobiliário até dia 29/5, recebeu esse pagamento dia 15/6. E normalmente se repete assim todos os meses, tá? Então, se você investir num fundo imobiliário, por exemplo, dentro do mês, provavelmente no mês seguinte você já vai receber. E aí cada fundo vai pagar uma data, né? Se a gente for olhar aqui, ó, por exemplo, ó, tem um que paga dia 15, tem outro que paga dia 25, outro dia 15 também. E aí varia, né? Tem alguns que pagam dia 5, dia 8, você pode entrar, pesquisar, ou então depois que você compra um fundo, você começa a acompanhar mês a mês lá no seu extrato da corretora mesmo, porque esse dinheiro cai lá na sua corretora, né? Na sua conta corrente da corretora. Então você vai acompanhando esse dinheiro entrando lá na sua conta e isso é muito gratificante. E bora para mais uma pergunta aqui agora do Bruno, também tem a ver com fundos imobiliários. Eu fico sempre com essa dúvida: quais são as principais diferenças entre comprar uma ação de uma empresa ou um fundo imobiliário? Tá? Uma pergunta muito boa mesmo, né? Principalmente quando a gente pensa em dividendos, poxa, se os dois estão pagando dividendos, compro um ou compro o outro, né? Como eu mostrei nesse último vídeo que eu falei, a Itaúsa ela está pagando aí no último ano, o de dividend yield, 8,9% ao ano. Tem vários fundos imobiliários que pagam 6% ao ano, 7%, 8%, 9%, até 10% ao ano. Então, assim, o dividend yield muitas vezes pode até ser similar, né? Mas a grande diferença é que uma ação representa uma empresa. E uma empresa ela tem uma característica bem diferente, que ela pode ou valorizar muito ou desvalorizar muito e chegar a vir à falência. É uma coisa que um fundo imobiliário é muito mais estável. É muito difícil você ver um imóvel dobrar de preço, triplicar de preço, quadruplicar de preço ou mesmo chegar a zero, né? O mercado imobiliário ele é pouquinho mais estável do que quando a gente fala em ações de empresas. Então, se você olhar unicamente aquele dividend yield anual ali, pode até ser similar, mas são características muito diferentes, né? Uma empresa ela pode estourar e também pode falir. Um fundo imobiliário ele é um pouco mais seguro. Por isso que eu sou sempre a favor de você ter esses dois ativos na sua carteira. Você escolhe qual a porcentagem que você quer em cada um, mas são características bem opostas. E continuando na pergunta do Bruno aqui, ele disse: porque tendo essa renda mensal nos FIIs, eu consigo reinvestir todos os meses e os juros compostos chegam mais rápido que se eu esperar o lucro anual de uma empresa, né? Então aqui só fazer um adendo, né? Os fundos imobiliários realmente eles tendem a pagar todos os meses, mas de repente, se uma ação ela se valorizar muito, primeiro que ela pode ter muito lucro e até pagar mais anualmente do que todos os meses o fundo imobiliário. Então pode ser que uma ação pague uma vez só, mas pague mais do que o ano inteiro de um fundo imobiliário. E o segundo ponto é que quando você compra uma ação, você não está pensando só no dividendo mensal, né? Você está pensando numa possível valorização dessa empresa e dessa ação também. Um dia você pode vir a vendê-la com lucro. E continuando aqui, e qual é a diferença entre vender uma ação ou um fundo imobiliário? Tem alguma diferença em questão de impostos? Tem uma diferença bem relevante, tá? O fundo imobiliário, qualquer venda que você fizer com lucro, você tem que pagar 20% de imposto de renda em cima desse lucro que você teve, tá? Não estou falando de dividendo. Dividendo é isento, tanto nas ações quanto nos fundos imobiliários. Mas se você vende uma cota de um fundo imobiliário com lucro, aí você paga 20% de imposto. Já nas ações, se você vender com lucro, se for menor do que R$ 20.000 a venda no mês, você é isento, tem esse benefício fiscal. Então, compras e vendas de ações tendem a ter menos imposto de renda, porque tem essa limitação de R$ 20.000 na venda do mês. Fundo imobiliário não, qualquer venda com lucro você tem que pagar um imposto. Lá as ações tem essa limitação. Porém, lembre-se, os dividendos, todos eles são isentos. Mais uma pergunta rápida aqui agora do Renan. Dividendos são pagos todos os meses?
Então já mostrei aqui para vocês que das ações não é pago todos os meses. Pode até ser que seja, algumas empresas decidam fazer isso, mas normalmente não, são menos vezes no ano. Já os fundos imobiliários tendem a ser todos os meses, tá? Dentro da regulamentação do mercado, precisa ser semestralmente, tá? Mas os fundos costumam pagar todos os meses. O Thiago perguntou, os dividendos já caem na conta automaticamente? Sim, isso daí é muito bom, tá? Então você fica sempre de olho lá na conta corrente da sua corretora ou do seu banco que você usa para fazer as negociações, esse dinheiro cai lá. Por isso que eu sempre costumo falar que você tem que reinvestir os dividendos, é você olhar pelo menos uma vez por mês ali se caiu algum dividendo e já compra outras ações, outros fundos, outros ativos, beleza? E o Gilson perguntando, quanto tempo temos que ficar posicionados para receber os dividendos? E quando o acionista deixa de ganhar? Então, se você ficar posicionado, se você comprar ação até aquela data que a empresa ou o fundo imobiliário determinou como data base, você recebe, tá? Como eu mostrei aqui, por exemplo, se você tivesse comprado aquele determinado fundo até dia 29 de maio, você recebe o próximo pagamento. E nas ações também. A diferença é que cada pagamento nas ações é determinada uma data diferente, então você tem que ficar acompanhando essa informação que a empresa vai passar para o mercado, né? E quando o acionista deixa de ganhar, ele só deixa de ganhar se ele vender essa ação ou esse fundo imobiliário e não for mais dono daquele ativo, ou então se aquela empresa ou fundo parar de ter lucro, né? Aí não tem como ter uma participação nos lucros se não tiver, tá bom? Então compartilhe esse vídeo aqui com os seus amigos, deixa sempre seus comentários aqui embaixo. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao canal Lucro FC.